Uau, eu sempre gosto de compartilhar momentos, experiências, tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza, que eu venha viver sem experimentar. E eu falo sempre que tudo na vida é um momento de aprendizado, tudo que acontece na nossa vida é uma experiência única e a gente tem que aproveitar cada experiência, cada momento, para que a gente realmente possa crescer, para que a gente possa adquirir uma maturidade maior. E através disso a gente vai elevando a nossa consciência para a gente perceber o seguinte: tudo que acontece debaixo do sol tem um propósito. Assim como o Cabalho descreve que como em cima é como embaixo, a gente deve perceber o seguinte: tudo tem uma razão de ser, tudo tem um princípio. E às vezes a gente não compreende o princípio das coisas, a gente não está totalmente alinhado com o princípio divino e a gente percebe o seguinte, que nós vivemos em uma vida que todo processo aparentemente é um processo material, mas quando a gente eleva a nossa consciência, a gente percebe que na verdade esse processo vai muito mais além do processo material e nós estamos vivendo um processo que esse processo envolve o processo espiritual e o processo mental. Tudo para existir no mundo material primeiro passa pelo processo do mental e no mental está o espiritual. Por quê? A gente às vezes costuma dizer, pô, encontrei uma pessoa e eu observei essa pessoa fazendo algo totalmente contraditório, uma atitude negativa, aquela pessoa tem um espírito ruim, aquela pessoa tem um espírito de porco, como muitas pessoas falam. Isso significa que aquela pessoa tem um espírito maldoso. Então, a atitude que ela praticou envolveu sim o lado espiritual da vida. Então, quando a gente adquire esse conhecimento, quando a gente adquire realmente essa sabedoria, a gente passa a viver a vida com mais expertise. Eu diria mais expertise é o seguinte: eu estava agora na casa lotérica e a gente conversando com as pessoas e falando assim, às vezes você se apressa demais, você reclama porque o carro furou o pneu quando você estava preparado para viajar, você reclama porque você perdeu o horário de acordar e de repente vai pegar uma fila maior na agência bancária ou até mesmo na lotérica, você reclama porque alguém chegou e cortou a sua fila. Mas hoje eu tenho a consciência que me diz o seguinte: olha, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. E como eu compreendo que nada acontece por acaso, eu sei que o universo ele está sempre trabalhando a meu favor. Tem dias na vida que eu acordo e falo, olha, hoje eu vou viajar. Eu nem dormi com esse plano, eu viajo e as coisas começam a fluir, começam a acontecer com uma naturalidade muito grande. Tem outros dias que a gente acorda e a gente fala, olha, eu vou viajar hoje. E as coisas começam a acontecer de uma maneira totalmente contrária àquilo que nós havíamos imaginado e planejado. Porque talvez a gente só permitiu que o nosso ego falasse. E eu costumo avaliar a vida com um princípio espiritual, com um princípio mental. A gente tem realmente que trabalhar de acordo com o universo. E quando a gente está trabalhando em conexão com o grande Criador do Universo, as coisas começam a conspirar, a gente começa realmente a fazer a diferença em um mundo onde todas as pessoas são iguais. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma palestra que fala sobre os acordos de alma que a gente faz antes da gente vir ao mundo. E realmente é algo interessante, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de buscar conhecimento, inclusive relacionado à espiritualidade. Eu sou alguém que de 2 anos para cá eu me interesso muito mais a estudar sobre espiritualidade do que sobre a matéria, do que sobre financeiro, do que sobre o profissional. Porque eu acredito o seguinte, eu conheço vários amigos meus que eles até venceram na vida e hoje têm um padrão de vida equilibrado, falando a nível financeiro. Mas quando você parte para o emocional, para o sentimental, essas pessoas vivem uma vida realmente de horror. Filho drogado, mulher trai outra mulher, então a vida cheia de tragédias. Eu acredito que por quê? Essa pessoa nunca cuidou da sua tríade, que é o corpo, a mente e a alma. A gente tem que dar prioridade para que a gente possa ser uma árvore forte, para que a gente aguente realmente as ventanias, os vendavais da vida, porque a vida ela vai sempre nos colocar em uma condição que a gente vai receber alguma coisa. A gente vai receber dádiva, a gente vai receber lições, a gente vai receber punições. E eu acredito muito em uma lei, que é a lei da causa e efeito. Por isso nada acontece por acaso. Eu todos os dias gosto de sair da minha casa, procurar um lugar tranquilo, gravar um vídeo, entregar uma mensagem para as pessoas. Por quê?
Eu gosto de compartilhar tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já passei, porque eu acredito que dessa forma eu vou estar assim auxiliando outras pessoas nesse caminho, nessa jornada. E gradativamente a gente vai evoluindo, porque a gente se propõe a ensinar. Quando a gente se propõe a ensinar, a gente vai ter que aprender. Então a gente passa a estudar mais. Os erros são naturais, as falhas acontecem, mas o que mais me impressiona quando a gente entra nesse caminho de busca é exatamente a gente ter essa capacidade de superar, essa capacidade de compreender que nós não somos perfeitos. Anteriormente eu gravava um vídeo, aí se eu errasse uma palavra eu falava, pô, caramba, eu errei, não, mas aqui eu tenho que ser eu. Eu não me preocupo muito com o meu tom de voz, eu não vou me preocupar muito em imitar alguém. Eu quero ser autêntico, porque quando você é autêntico naquilo que você faz, você consegue entregar para as pessoas a verdade. E a verdade, ela não tem muito esforço. A verdade é algo que é natural. Quando você tem que mentir, quando você tem que enganar alguém, porra, você tem que fazer 1000 malabarismos, você tem que criar 1001 situações, mas quando você é verdadeiro, simplesmente você deixa o seu coração falar. E quando eu me proponho a gravar um vídeo, a fazer uma mensagem legal, eu simplesmente deixo o meu coração falar. E esse propósito é exatamente esse, de levar você a esse entendimento, que quando a gente é natural, as coisas acontecem. Mas quando você é uma pessoa superficial, tudo se torna superficialidade. Então a gente tem que compreender o seguinte, caramba, o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu preciso para a minha vida? Qual é o meu propósito? Quando você tem um propósito definido com clareza, o inimigo ele não consegue tirar a tua paz, ele não consegue roubar o teu equilíbrio, por mais que ele tente. E a gente vai estar sempre conectado com o universo. E quando a gente está conectado com o universo, a gente está em paz, porque o mundo é 100% barulho, mas a calmaria você pode extrair de dentro de você. Não espera que o mundo vai te dar a paz que você precisa. Você é que tem que buscar e ter equilíbrio. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre, luz e paz. Uau!